Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As parábolas contadas por Jesus, parte 10. Os mestres e doutores da lei, escribas e fariseus, desde o início da pregação de Jesus, viram nele um subversivo, alguém que, caso não fosse silenciado, seria capaz de tirar deles a autoridade e o poder que exerciam sobre o povo, pois todos viviam submissos ao que eles ensinavam. Os fariseus eram um grupo seleto de homens que se consideravam melhores e mais perfeitos que as demais pessoas. Israel era uma sociedade teocrática, cuja base social de toda a vida no país era a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, onde estão as leis dadas por Deus a Moisés no dia da aliança, feita no Monte Sinai. Assim, a suprema lei dos israelitas eram as determinações e regras entregues por Deus ao povo através de Moisés. Os profetas do Antigo Testamento eram homens que falavam ao povo em nome de Deus, como Isaías, Jeremias ou João Batista, o último dos profetas. Todavia, na sociedade de Israel, a classe dos escribas e fariseus firmou-se como os representantes de Deus, e todos deviam prestar-lhes obediência, sob pena de sofrerem as mais severas punições. Sobre a questão específica da autoridade dos fariseus, considerada por Jesus como uma usurpação, o próprio Jesus afirmou coisas seríssimas sobre isto em todo o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus começa dizendo à multidão: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos ordenam, mas não imiteis as suas obras, porque eles ensinam, mas não praticam. E nesse mesmo capítulo, Jesus os chama de hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro, serpentes e raça de víboras, e guias cegos. Nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, dificilmente encontramos algum capítulo sem que haja severas críticas de Jesus aos escribas e fariseus que estavam sempre vigiando Jesus. Em todos os seus milagres e nas suas pregações, havia sempre alguns fariseus, doutores e mestres da lei, assistindo e provocando Jesus, esperando que o Senhor dissesse alguma coisa que ferisse a lei e suas regras e tradições. Nas próximas reflexões, vamos falar sobre isto, do comportamento típico dos fariseus como guardiões das regras supostamente infringidas pelo Senhor. Hoje trago a vocês um trecho de Lucas 11, 52 ao 54, que mostra mais um sério entrevero de Jesus com os fariseus. E o Senhor diz assim: Ai de vós, doutores da lei, que vos apossastes das chaves da ciência, vós mesmos não entrais e impedis que os outros entrem. Ao ouvirem Jesus dizer isto, os escribas e fariseus começaram a armar-lhe ciladas para terem do que o acusar. A propósito, trazendo isto para os dias atuais, fico pensando no quanto essas palavras de Jesus dizem respeito diretamente a determinadas leis e regras humanas criadas por homens e não por Deus, e que contrariam em cheio as determinações de Deus. Isto aconteceu no tempo histórico de Jesus e foi alvo das suas críticas mais severas. Por exemplo, quando ele disse aos fariseus: Pela vossa tradição, invalidais o mandamento de Deus. Mateus 15, 6, Marcos 7, 8. No tempo histórico de Jesus era assim. E hoje? Se trouxermos esta análise de Jesus para hoje, e se observarmos certas regras e leis religiosas feitas por alguns homens, o que Jesus diria, por exemplo, do cânon 194 do direito canônico, que expulsa do trabalho ministerial os padres que se casam, contrariando explicitamente a palavra de Deus, que recomenda aos ministros serem bons maridos e bons pais de família, pois quem não sabe cuidar da própria casa, como saberá cuidar da igreja de Deus?
Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5. Carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. O apóstolo Paulo, que escreveu esses textos bíblicos, recomendando o casamento dos ministros de Deus, o que faria diante desse cânon 194? E Jesus, o Filho de Deus, que disse: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos enviei para irdes e produzirdes fruto, e vosso fruto permaneça. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. O que Jesus faria também se estivesse aqui hoje? Seguiremos com o tema na próxima reflexão, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.